Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Amanhã começou como qualquer outra para os torcedores palmeirenses, mas em poucos minutos, tudo mudou. Uma notícia devastadora caiu como uma bomba no coração da torcida alviverde. Abel Ferreira está de saída do Palmeiras. O destino? A seleção brasileira. O técnico português, responsável por uma das eras mais vitoriosas da história recente do clube, decidiu aceitar o desafio de comandar o Screte Canarinho. O impacto foi imediato. Redes sociais inundadas de mensagens emocionadas, lágrimas nas arquibancadas mesmo sem jogo, e uma sensação de vazio tomou conta da torcida que sempre sonhou ver Abel encerrar seu ciclo com mais glórias no Verdão. O silêncio no centro de treinamento da Barra Funda contrasta com a intensidade da notícia. Jogadores desorientados, membros da comissão técnica sem palavras e funcionários abalados. Abel Ferreira não era apenas um técnico. Ele era o símbolo de uma nova era, um líder que transformou o clube dentro e fora de campo. A sua saída pega todos de surpresa, justamente em um momento decisivo da temporada, com o Palmeiras disputando títulos e sonhando alto. Na porta da academia de futebol, torcedores começaram a se reunir espontaneamente. Camisas verdes, cartazes de agradecimento, rostos marcados pela emoção. Muitos não contiveram o choro. É como perder um membro da família, disse um torcedor entre lágrimas. A conexão entre Abel e a torcida foi construída com suor, paixão e títulos. Ninguém queria acreditar. Parecia mentira. Mas é verdade. Ele está indo embora. A CBF já havia sinalizado interesse nos bastidores, mas o que era especulação agora se tornou realidade. Abel aceitou o convite para comandar a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. O projeto seduziu, principalmente pela possibilidade de fazer história em outro patamar. Para o técnico, trata-se de um chamado irrecusável. Para o torcedor, uma punhalada inesperada. O Palmeiras se vê agora diante de uma encruzilhada. Perde não só seu comandante, mas sua alma competitiva. Abel trouxe mais do que táticas vencedoras. Trouxe uma mentalidade. Uma obsessão por vencer. E isso se traduziu em conquistas como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Cada troféu agora parece carregar um peso ainda maior, o da saudade. A direção do clube, liderada por Leila Pereira, tenta administrar a crise com discrição. Um pronunciamento oficial deve acontecer nas próximas horas. Internamente, o clima é de comoção. O planejamento para o restante da temporada terá que ser refeito. Buscar um substituto à altura de Abel é uma missão quase impossível. Ele não era apenas um técnico vitorioso, mas um verdadeiro arquiteto de uma era dourada. Jogadores como Rafael Veiga, Gustavo Gomes e Rony estariam abalados emocionalmente com a notícia. Fontes internas relatam que muitos choraram ao saber da decisão de Abel. Ele mudou nossas vidas. Nos fez acreditar que éramos capazes de tudo, teria dito um dos líderes do elenco. O vestiário, que antes vibrava com energia, agora ecoa o som do silêncio e da despedida. Nas redes sociais, a comoção tomou proporções gigantescas. Hashtags como #FicaAbel e #ObrigadoMister estão nos assuntos mais comentados do país. Torcedores relembram momentos marcantes, como a conquista da Libertadores contra o Santos no Maracanã e as históricas viradas no Allianz Parque. O legado de Abel já é eterno. Mas a dor da despedida, essa ainda está crua demais para ser aceita. Enquanto o Brasil comemora a chegada de um novo comandante para a seleção, o torcedor palmeirense vive um luto. A ironia é cruel. O país ganha, o clube perde. E o sentimento é de abandono. Muitos questionam o momento da decisão, outros compreendem o tamanho do desafio. Mas todos sentem o mesmo, um profundo vazio. Há quem acredite que Abel ainda voltará ao Verdão no futuro. Que sua passagem pela seleção será apenas um capítulo antes do retorno ao clube que o consagrou. Mas por ora, resta ao torcedor aceitar a realidade. E essa realidade dói.
Dói porque ninguém estava pronto para isso. Ninguém queria que esse dia chegasse tão cedo. A emoção também tomou conta do próprio técnico. Em comunicado breve aos jogadores, Abel teria chorado. Afirmou que essa foi a decisão mais difícil da minha vida. Abraçou cada atleta, agradeceu à diretoria e prometeu continuar torcendo pelo sucesso do Palmeiras. Não era um adeus com portas fechadas. Era um até logo cheio de emoção. O futebol, como a vida, é feito de ciclos. E o ciclo de Abel Ferreira no Palmeiras, ao que tudo indica, chegou ao fim. Um fim repentino, inesperado, mas repleto de conquistas e memórias inesquecíveis. A trajetória de um estrangeiro que virou o ídolo. De um líder que, com sotaque português, falou direto ao coração alviverde. A torcida, mesmo em prantos, reconhece, Abel fez história. E histórias assim não se apagam. Elas se eternizam nas arquibancadas, nas camisas manchadas de suor, nos cantos entoados com orgulho. Mesmo longe, o nome de Abel será cantado. Mesmo distante, ele será lembrado. Porque ídolos não saem do clube. Eles moram na alma dele. Com a seleção brasileira, Abel terá agora outro desafio: unir um país inteiro em busca da tão sonhada taça. Se conseguir, levará consigo um pouco do DNA palmeirense. Da raça, da entrega, da paixão. E talvez, quando olhar para o banco de reservas e lembrar de onde veio, seu coração pulse mais forte ao lembrar do Allianz Parque. O futuro dirá o que essa mudança trará para o Palmeiras e para o Brasil. Mas o presente é de lágrimas. Lágrimas sinceras de uma torcida apaixonada. Lágrimas que dizem muito mais do que palavras. Lágrimas que carregam gratidão, saudade e amor. Abel partiu. Mas deixou uma marca que nem o tempo poderá apagar. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A saída de Abel Ferreira marca o fim de uma era que parecia não ter prazo para acabar. Desde sua chegada, o português conquistou o carinho da torcida com um estilo autêntico, explosivo na beira do gramado e ao mesmo tempo estratégico nos bastidores. Não era só um treinador, era um símbolo de transformação. E por isso a dor de sua partida é tão profunda. Não se trata apenas de perder um técnico, mas de se despedir de uma mentalidade vencedora que devolveu ao Palmeiras seu orgulho máximo. A decisão de assumir a seleção brasileira revela o tamanho que Abel atingiu no cenário nacional. Um estrangeiro que, em poucos anos, entendeu o futebol brasileiro melhor do que muitos treinadores locais. Ele estudou, evoluiu e adaptou-se de uma maneira que poucos imaginavam. A CBF não buscou um nome tradicional, buscou o melhor. E isso só aumenta o sentimento de orgulho e perda ao mesmo tempo para o torcedor palmeirense. O anúncio oficial ainda nem foi feito pela Confederação, mas o impacto já é irreversível. Abel era visto como a base de um projeto de longo prazo no Palmeiras, capaz de transformar jogadores medianos em peças fundamentais, revelar talentos e competir de igual para igual com os gigantes sul-americanos. Sua saída gera incertezas. Quem será capaz de manter esse padrão? Quem herdará esse vestiário cheio de personalidade e exigência? A relação entre Abel e o torcedor era mais do que profissional. Era emocional. A forma como ele defendia o Palmeiras nas entrevistas, sua entrega nos jogos decisivos e até mesmo as broncas públicas com a imprensa fizeram dele um espelho do sentimento da arquibancada. Ele não falava apenas como técnico. Falava como alguém que se sentia parte da história do clube. E é isso que mais dói na hora de dizer adeus. Do ponto de vista da diretoria, há um imenso desafio em manter o elenco motivado após o baque. O grupo atual foi moldado ao estilo de Abel, disciplinado, aguerrido, mentalmente forte. Uma mudança de comando agora pode afetar diretamente o rendimento em campo. O tempo é curto, os campeonatos estão em andamento, e qualquer desvio pode custar caro. A saída de Abel não é só uma questão de sentimento, é também uma bomba esportiva. Para os adversários, a saída de Abel representa um alívio estratégico. Poucos treinadores impuseram tanto respeito no futebol brasileiro como ele.
Times que enfrentavam o Palmeiras sabiam que não bastava ter elenco ou tática, era preciso superar uma verdadeira fortaleza emocional. Com a saída do comandante, muitos já enxergam uma janela de oportunidade para frear o domínio do Verdão. Mesmo com a notícia ainda quente, já circulam especulações sobre quem será o novo treinador. Nomes do mercado sul-americano, europeus e até ex-jogadores começam a ser cogitados. Mas a sombra de Abel será pesada para qualquer um. Substituí-lo exigirá mais do que um currículo recheado. Será preciso carisma, liderança e, acima de tudo, entendimento do que é ser Palmeiras. Enquanto isso, o torcedor tenta digerir tudo o que está acontecendo. Os grupos de WhatsApp fervem com mensagens de lamento, vídeos de despedida, compilações de momentos épicos vividos sob o comando de Abel. É um luto simbólico, onde cada torcedor revê o passado recente com nostalgia, como quem assiste aos melhores capítulos de uma história que ainda queria continuar. Há quem diga que Abel foi o maior técnico da história do Palmeiras. Outros preferem aguardar o tempo confirmar. Mas uma coisa é certa, nenhum outro treinador moderno teve tamanha influência no clube. Ele mudou o patamar da equipe, atraiu investimentos, desenvolveu jovens promessas e criou um padrão tático que virou referência. O legado está consolidado, mesmo com a dor da partida. E assim, enquanto a seleção brasileira ganha um novo comandante, o Palmeiras perde um pedaço da sua alma. A torcida, em prantos, agradece. Aplaude. E torce para que, um dia, Abel volte. Porque ídolos de verdade nunca se vão por completo, apenas mudam de lugar, enquanto continuam morando eternamente no coração de quem os ama. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.